Lição de número 8, 20 de agosto de 2023. Transgênero. Que transrealidade é essa? Texto áureo. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 2, versículos 7, 18 ao 25. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Introdução. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Gênesis capítulo 2, versículo 24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade. Entre elas, a transgeneridade. Nessa lição veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Ponto 1. Compreendendo o pensamento da transgeneridade. Ponto 1 do tópico 1. Identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso,
avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Ponto 2 do tópico 1. Cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece homem. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, o indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Ponto 3 do tópico 1. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, a heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto; b, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero; c, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros; d, assexual, quando inexiste atração por gênero algum; e pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Tópico 2. Reafirmando a visão bíblica de gênero. Ponto 1 do tópico 2. A constituição biológica. Do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nosso Senhor ratificou que, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Marcos capítulo 10, versículo 6. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. 1 Tessalonicenses 5, 23. E Hebreus capítulo 11, versículo 12. Desse modo, o corpo físico é invólucro das partes imateriais. Gênesis capítulo 35, versículo 18. Daniel capítulo 7, versículo 15. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado: homem ou mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 2, 24. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que, na criação divina,
Os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino macho e os XX determinam o sexo feminino fêmea. Ponto 2 do tópico 2. A constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Romanos capítulo 8, versículo 2, capítulo 5, versículo 3 e 14 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos capítulo 6, versículo 12. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Ponto 3 do tópico 2. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Mateus capítulo 19, versículos 4 ao 6. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, Salmo de número 127, 3 ao 5. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 4 e 4. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Tópico 3. Efeitos da ideologia transgênero. Ponto 1 do tópico 3. Depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas Escrituras é heterossexual. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Mateus capítulo 19, versículo 5. Marcos capítulo 10, versículo 7. Efésios capítulo 5, versículo 31. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos.
Ponto 2 do tópico 3. Construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatricians, publicou que há conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero mente com o sexo anatômico corpo e não fazendo intervenções invasivas no corpo. B. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. C. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Romanos capítulo 9, versículo 20. 3. Linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na linguagem portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Isaías 5:21. Conclusão. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino macho e o feminino fêmea. Gênesis 1:27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade, portanto ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus 24:35.